Essa só... eu acho que é o que funciona no da cozinha lá. Funciona. Agora qual foi? Apertei os dois. Não, tudo bem. É só para tirar o vento de mim. Ou só for filha. Filha não é, né? Esse aqui não parece que tá funcionando nada. Não, acho que não. Então é esse aí mesmo. Foi esse? Você foi na direção errada, né? É aqui, ó. Apertei. Então não perturbe que funcionou isso aqui. Bom, pessoal, eu vou abrir, ó. Vocês lembrarem que existe essa apostila aqui, né? Eu fiz umas pequenas atualizações nela. E vamos ver onde estamos nela aqui. Então, ó, a gente na aula passada viu um pouco sobre condicionais, laços, vetores, tipos de variáveis a gente discutiu um pouco. Vetores a gente não viu propriamente dito, né? Mas tá muito barulho, vai atrapalhar pra caramba. Deixa assim, tá melhor. Era o ideal para tirar, mas não sei se vai conseguir, né? Vetores, né? Só para a gente falar, eu acho que eu não falei explicitamente, apesar de que a gente já usou, né? A notação para definir vetores é abre e fecha colchetes em Julia, né? Então isso aqui é um vetor. Aí os vetores são coluna, são definidos como colunas em Julia. Então, por exemplo, V, isso aqui é a transposta, né? Ou adjunta, né? De V. Então, isso aqui é um vetor linha. Então, isso aqui, por exemplo, é o produto interno do vetor com ele mesmo, né? Que é a mesma coisa que a norma do vetor. Tá? Então, só para colocar. Aqui, ó, eu acho que o ponto importante aí para todo mundo notar, né? Que isso aqui é um vetor de números inteiros, porque isso aqui também lembra que a questão dos tipos de variáveis são importantes aqui. Isso aqui é um vetor de números inteiros, e ele escolheu que é um vetor de números inteiros porque eu inicializei o vetor só com números inteiros, tá? Então, se eu quisesse criar um vetor de números reais, ou eu dava um indicativo para ele, que isso aqui é um vetor de números reais colocando números reais, e aqui no caso ele vai definir que é um vetor de float 64, ou eu poderia pegar aquele vetor de números inteiros e dizer para ele que, na verdade, eu quero um vetor de float 64. Tá? Então, é uma opção de notação para criar um vetor de elementos com float 64 com os números 1, 2 e 3. Aí notem que os números foram convertidos aqui em float 64 no momento que o vetor foi criado. Então, a notação fundamental é essa abertura e fechamento de colchetes, elementos separados por vírgulas, tá? E aí, esse é como a gente define vetores. E vetores vão ser centrais aí em tudo que a gente faz, né? Os vetores podem conter nomes de arquivos, né? Sei lá, por exemplo, é o nome de um arquivo. Então, aqui vai ser um vetor de strings, né? Tá? E onde o que tem aqui no vetor é o nome de um arquivo que, de repente, eu posso usar para construir um gráfico, enfim, para fazer alguma coisa. Esse aqui é um videozinho, tá? Que tá aí, de uma simulação em Julia. Então, isso seria só para falar de vetor. Aí a gente entraria na parte de estrutura básica de programas, tá? E aqui, a gente tem feito isso já, só que eu vou também reforçar, porque eu vou criar um novo, como eu tenho feito, né? Estou mudando isso um pouco para o lado aqui do VS Code, então eu vou criar aqui a aula 4. E aí eu vou abrir o folder aula 4 aqui no VS Code, fica mais organizado. Leandro, curso.
Ok, criei a aula 4. Ctrl Shift P, eu inicializo o REPL do Julia e vai abrir lá embaixo. E aqui eu vou criar a aula 4.jl. Né? Então, qual que é a estrutura básica de um programa? Né? Vai ser sempre... isso é uma coisa que é uma boa prática em qualquer linguagem, tá? Mas em particular em Julia, isso além de ser uma boa prática do ponto de vista de estrutura do programa, é uma coisa importante para a maneira como o Julia funciona, mas aí eu vou explicar a diferença, que é que a gente vai definir, né, que nem eu estou mostrando aqui, né, uma função qualquer. Então, isso aqui seria o meu programa, né, o teste seria a função que eu quero... O meu programa vai ser um programa que, sei lá, como um todo, para aqui começar com um exemplo muito trivial, simplesmente soma x soma 2 numa variável x qualquer que eu dei como input, tá? E aí o que a gente tem feito, né, aqui eu vou mostrar um pouco das diferenças, a gente tem dado include t aqui, né, e aí no aula 4.jl, vamos ativar, né, activate, ponto. Então, por que eu faço isso? Lembrando, né, se eu instalar agora um pacote aqui, esse pacote vai ficar instalado no ambiente aula 4, tá? E aí isso vai facilitar a nossa vida se a gente for rodar de novo esses programas, vamos instalar tudo de novo, tá? Então, ativei o ambiente aula 4, e aí o que a gente está fazendo até agora é usando esse include t, lembrando que o revise já está carregado, e aula 4.jl, né, que vai carregar, e aí ao carregar esse arquivo vai estar disponível a função teste, né, que eu criei lá, que devolve o número 4, que soma 2. Então, essa é uma maneira que a gente está fazendo as coisas. Se eu quisesse rodar isso aqui como um script, né, o que eu faria aqui, né? Então, ó, eu abri um terminal aqui, né, e aqui para quem tem familiaridade com Linux, não tem nenhum mistério, mas é um terminal aqui, então eu poderia querer rodar essa aula 4 como um script, tá? Então, aqui que eu faria, não é o que a gente está fazendo aqui, mas se eu quisesse rodar ele como um script, eu acrescentaria no final dessa função a chamada aqui, né? Então eu defino a função no script e em seguida eu executo a função. Tá? E aí, se eu chamo aqui Julia, aula 4.jl, ele vai iniciar o Julia, rodar e terminar. Porque eu não fiz nada, né? Porque vamos escrever alguma coisa com sentido, né? Int ln, y igual a y. Então, depois a gente vê essa anotação, mas... entendeu? Então, eu defino y como resultado da saída do teste e escrevo aqui, nesse caso, o resultado. Então, aqui eu rodeio o programinha como um scriptzinho. Então, essa seria uma maneira de, se eu faço um programa, executar. O que é uma boa? O que a gente poderia fazer? Obviamente, a gente poderia... eu estou sugerindo aqui, né? Sempre usar essa estrutura de programa. Definir uma função e depois executar a função no programa. Ou seja, por que isso? Isso aqui... em particular, em Julia, você pode escrever, obviamente, uma coisa assim, né? Sei lá, x igual a 2, tá? Y, e aí escrever print ln x aqui, né? Y. Nosso script aqui, esse resultado é muito trivial, seria a mesma coisa, né? X igual a 2. A gente obteria o mesmo resultado com esse scriptzinho banal aqui, tá? X igual a 2, x igual a x mais 2. Tá? Então, só que aqui eu estaria executando tudo, né? O que a gente chama, a palavra técnica aqui é o escopo global. Qual que é a diferença disso? Que esse x igual a 2, né? Vamos fazer isso no REPL, tá? X igual a 2, beleza, x assume o valor 2. Mas aqui eu posso escrever x igual a ABC. Então, x não é uma variável com um tipo bem definido. Ele pode ser um número inteiro, pode ser um string. Então, a gente não dá aqui, obviamente não vai perceber isso, mas fazer essa operação x igual a x mais 2, ele é muito mais lenta quando eu estou fazendo escrito daqui fora, em qualquer lugar, que nem agora eu posso fazer x igual a 2, x igual a x mais 2. Dá certo, só que ele está meio interpretando o resultado. Olha, eu recebi um x, é um número inteiro, soma 2 nesses números inteiros, solta o resultado. Isso, do ponto de vista de performance, é muito diferente do que a gente tinha feito aqui. Né? Lembrando que aqui o que aconteceu? Aqui no momento que eu chamei a função teste, ele vai compilar uma versão da função teste que é especializada para somar números inteiros.
Tá? Então, isso é muito diferente. Então, é claro, aqui não faz nenhuma diferença nesse teste banal, mas quando a gente for desenvolver programas mais sofisticados, o fato do programa estar contido numa função é o que vai fazer o Julia compilar aquele programa e fazer o programa funcionar rápido, funcionar bem, com tipos estáveis de variáveis. Então, é por isso que a gente está fazendo isso. E, de todas maneiras, a vantagem de fazer isso é que a outra vantagem é que a interação agora, se a gente quer modificar a função aqui, né, testar isso aqui no REPL é muito prático, né, porque a gente pode fazer as modificações direto e rodar a função aqui embaixo modificada. Então, por várias razões, é interessante, em particular, quando você usa o Julia, que você está querendo desenvolver um código geralmente eficiente, definir as coisas dentro de funções. Então, a gente vai sempre definir dentro de funções, e se a gente quisesse executar isso como um script, a gente chamaria a função no final do script. Definiria a função e chama a função no final, para poder executar dessa maneira como um script, tá? Mas a gente vai fazer isso com menos frequência da maneira como a gente está trabalhando. Então, essa seria a estrutura básica de um programa, a estrutura básica de uma função é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, a gente é o que está aqui, tá? Blá, blá, então chama a função. E a gente entraria aqui na seção onde tem um monte de funções que são funções intrínsecas, né? E da linguagem, né? Então, Julia tem muita coisa que é implementada na própria linguagem, que às vezes é um pouco diferente de Python em particular, porque Python é uma linguagem em si um pouco mais concisa. Julia, mais ou menos, é o Python mais o NumPy, tudo junto, né? Ou seja, Julia é incorporado, como se o NumPy tivesse incorporado dentro do Python. Intrínsecas para matemática comuns, acho que algumas delas vão estar implementadas em Python. Enfim, cosseno, etc. Tem uma série de funções aqui, vocês podem brincar com elas. Algumas importantes quando a gente está definindo vetores são essas que a gente já tem usado, né? Então, length de x é 3, sei lá, então é o comprimento do vetor x, é o número de elementos do vetor x. Outras que a gente usou, né, que são importantes, qual que é o tipo de elemento que o vetor x contém, tá? Então, são coisas que a gente vai usar com alguma frequência. Bom, instalação de pacotes a gente já viu, vamos fazer. Se a gente trabalha, se tiver tudo certo aí no VS Code de vocês, ao adicionar o plots, agora vai adicionar o plots nesse ambiente aqui, não sei se quando vai depender aqui. Aqui, tomara que eu tenha rede. Estou no EduRoam, deve estar funcionando. Então, aí ele adiciona o plots, aí lembrando que ao adicionar o plots, ele vai gerar esses dois arquivos dentro do diretório aula 4.jl, sendo que esse é o arquivo mais importante que diz que o plots é uma dependência desse ambiente, né? E aí a gente pode agora fazer, sei lá, x igual um conjunto aleatório de 10 pontos, aqui, tá? Então gera um número de 10 pontos, y igual a outro conjunto aleatório, e aí plot xy, plot é uma função, esqueci do using plots, tá? Eu instalei o pacote, agora eu estou usando ele dentro desse ambiente, e aí isso aqui vai gerar, se estiver tudo funcionando, isso aqui eu acho que é uma coisa importante para a interação aí ao longo do curso, vai gerar o gráficozinho ali na lateral. Bem, então, tiver tudo... Oi. Para o plots aparecer aqui dentro? Nenhuma. Você não precisa, por isso, não precisa de uma extensão. Se você inicializou o REPL aqui com o Ctrl+Shift+P, isso aqui já vai funcionar. E atualiza se você mudar o gráfico já lá. Se eu mudar aqui y igual a outra coisa, outros números aleatórios, o gráfico vai aparecer aqui. Tá? Não, funcionar. Mas o que pode confundir às vezes? Se você vier aqui no baixo, ó, estou no baixo aqui, e eu aqui inicializar o Julia, tá? Ativo o ambiente e tal. Aqui, using plots. Peraí, escrevi letra maiúscula. Using plots. Tá? Ele vai carregar o plots aqui. E se eu agora der x igual a rand 10, y igual a rand 10, esse terminal de Julia não está vinculado ao VS Code. Entendeu? Talvez essa é a sua confusão. Então, se eu agora escrever plot xy aqui, ele vai abrir outra janela por fora, tá vendo? Tá? É diferente. Esse terminal do Julia aqui não está vinculado ao VS Code, porque é um terminal que eu abri, eu rodei Julia a partir do terminal. Aqui é o Julia que eu rodei inicializando com Ctrl+Shift+P, né, que aparece aqui, Julia Start REPL. Esse é um terminal vinculado ao VS Code que abre na
que abre o painel aqui dentro, tá? Então, tem essa diferença. Tá? Muito bem. Então, aí é a instalação dos pacotes. Essa parte aqui a gente já discutiu um pouquinho, de parte técnica da linguagem, isso aqui a gente já falou. Essa é uma diferença importante, tá? Isso aqui. Inclusive, isso é igual em Python, tá? Para vocês, é uma sutileza, mas bastante importante, que é a mesma coisa em Python. Na maior parte das linguagens é assim. Na verdade, em Fortran não é assim. Mas, na maior parte das linguagens é assim. Que é o seguinte, né? Se eu escrevo aqui x igual a 1, x é um número escalar. Isso é uma coisa importante aqui para prestar atenção. X é um número, x igual a 1. Se eu escrevo x igual a 2, ou agora, sei lá, y igual a 2, e eu escrevo x igual a y, x vale 2. Não parece nada misterioso nisso, né? E y continua valendo 2. Agora eu escrevo x igual a 3, y continua valendo 2. Tá, então vamos começar de novo. X igual a 1, y igual a x. X é igual a 2, y continua valendo 1. Então, percebe a ordem das coisas. Isso aqui é uma sutileza, mas é uma coisa importante. Então, x é igual a 1. Eu falei, olha, eu atribuí o valor 1 para a variável x. Aí eu disse que y é igual a x. Então, y vale 1. Agora eu fiz x igual a 2 e y continuou valendo 1. Tá? Então, eu mudei o valor de x e isso não mudou o valor de y. Tá? Ok? Isso, tudo bem, poderia não ser assim. E, de fato, isso aqui tem uma ambiguidade, tem uma sutileza, que é o seguinte. Se a gente faz isso com um vetor, x igual a 1, 2. Agora, x é igual a um vetor de 2 elementos. E agora eu falo y igual a x. Mesma coisa que antes. Então, y é o mesmo vetor que x. Agora eu escrevo x de 1. Ou seja, eu vou modificar o primeiro elemento de x. Então, o que aconteceu? X agora é o vetor 0, 2. Tá? E y também mudou. Percebe que é diferente do que aconteceu com os números escalares. Isso é uma diferença importante. É uma diferença. Não chega nem a ser uma sutileza, é uma coisa central aí de como funcionam, não só no Julia, Python é assim também. Se fizer a mesma sequência de coisas em Python, vai acontecer a mesma coisa, tá? Tanto no escalar como no vetor, tá? Então, em R também, em MATLAB também. A única linguagem onde isso não vai acontecer é em Fortran. E evita um monte de erros isso não acontecer em Fortran, tá? Mas depois que você acostuma, você fica com isso na cabeça. Qual que é a diferença? A diferença tem a ver, né, para entender o que está acontecendo aqui, isso tem a ver com o que a gente está falando, né, do tipo de variável. Tem variáveis que são variáveis, que nem quando eu escrevo x igual a 1, a gente está atribuindo x a um valor que é um valor imutável. Número 1 é o número 1. Você não muda quem é o número 1, e x está associado a esse número 1 agora. Então, quando você escreve depois x igual a 2, o que a gente tem que entender é o seguinte, a gente está dando um label, está dando um nome, x, ao número 1. Quando a gente escreveu x igual a 2, a gente está dando outro nome, está dando o nome x agora para o número 2. Quando a gente escreveu y igual a x agora, a gente diz, olha, vamos também dar o nome y ao número 2. Essa é a maneira de pensar. E o número 2 é uma coisa que não vai mudar nunca, ele vai ser sempre o número 2. Né? Então, esse igual aqui, que a gente está usando, significa dê este nome para este valor. E o valor 1 é um valor que nunca muda. O valor 2 é um valor que nunca muda. A palavra é que é um tipo de variável imutável. Tá? É um immutable value em inglês. É um valor imutável. Então, o que é imutável? O valor. O número 1 é imutável, o número 2 é imutável. São valores imutáveis, tá? É diferente quando eu faço isso aqui, porque o vetor 1, 2 é um tipo de valor mutável. Você pode modificar o que ele contém. Então, o que significa esse x igual a 1, 2? Dê o nome x ao valor desse vetor. Então, você está dando o nome x para o valor desse vetor. Só que o valor desse vetor é uma coisa que pode ser mutada. O valor em si pode ser mutado. Então, você tem que pensar mais no sentido do... O que é o objeto ao qual está sendo associado aquele nome? Essa é a maneira de pensar. Você está dando um nome x a um objeto. Esse objeto pode ser um valor que não pode ser mudado, ou pode ser uma coisa que pode mudar de estrutura. No caso aqui, pode mudar de estrutura. Então, quando eu escrevo y igual a x aqui, eu estou dizendo,
eu também vou dar o nome y a esse objeto aí, que é esse vetor 1, 2. E esse objeto é um objeto mutável. Então, se eu mudar ele agora, seja por y, seja por x, seja através do nome x ou através do nome y, eu estou mudando aquele valor, aquele objeto que está na memória. E esse objeto é um objeto que pode mudar de valor. Né? Ele era um objeto ele é um vetor de 2 números, e agora eu posso, de fato, mudar quais são os números que estão contidos naquele objeto. Um número não é imutável, não é mutável. Um número é o número 1, ele vai ser sempre o número 1. Você pode dar diferentes nomes para o número 1, mas ele vai ser sempre o número 1 imutável. Então, isso é muito central aqui. Isso é, como eu falei, isso aqui não é diferente em Julia em Python, é a mesma coisa. Então, é uma sutileza importante para ser entendida qualquer uma das duas linguagens que você for usar. Ou MATLAB, ou R, todas têm esse mesmo tipo de sutileza em relação à atribuição de valores, de nomes a valores, e tem dois tipos fundamentais de valores. Valores que não podem mudar e valores que podem mudar. Em Julia, você pode definir seus próprios valores, seus próprios tipos de estrutura. E a gente já fez isso, né? Quando eu fiz isso aqui, né? Struct A, X, int64. Então, isso aqui é uma estrutura que contém um campo X de valor de tipo int64, né? Aqui, essa estrutura é uma estrutura que é imutável. Então, a gente vai ver que ela se comporta como o número 1 se comporta. A gente pode definir uma estrutura B mutável. Mutable struct A. X, int64. Gente, ops. Não pode chamar A também, porque A já tem, tá? B. Tá? Então, repetindo aqui. Struct A, mutable struct B. Então, a estrutura A, ela é imutável e a estrutura B é mutável. Então, elas têm a mesma relação com a composição de variáveis, com a assignação de nomes, que os vetores e os escalares têm. A estrutura A vai se comportar como um escalar, como um número, que se você atribui um valor para uma variável do tipo estrutura A, isso é um valor que não pode mudar mais, não pode mudar mais. Você pode dar diferentes nomes, mas ela vai ter sempre aquele valor. E a estrutura B vai ser uma estrutura mutável, ou seja, a gente vai poder modificar o valor de x lá dentro. Tá? Então, por exemplo, A igual a de 1. Tá? Então, é uma estrutura imutável que tem o valor 1 lá dentro. Então, o campo x da variável A vale 1. Tudo bem? Entenderam a notação? O que a gente não pode fazer? Isso aqui, A de x igual a 2. Isso aqui vai dar erro. Tá? Ele vai falar, olha, a estrutura imutável do tipo A não pode ser modificada. Tá? E a função que tenta modificar é essa setField. Tá? SetField defina o campo. Tá? Então, ela fala, ó, não dá para mudar. Então, a estrutura A se comporta como um número. O que significa que ela se comporta como um número? Tá? Que você vai definir A igual a de 1, né, que a gente tinha feito. Aí eu falo B igual a A. Então, B está associado ao valor A de 1. Se eu agora redefino o valor de A, B continua sendo o que ele era antes. Tá? Por quê? Porque B é o nome que eu associei àquele valor. O que é o valor? O valor é uma estrutura que tem um campo com o número 1. Tá? Que é a mesma coisa que associar aquele B ao número 1. Mas nesse caso não é o número 1, é uma coisa um pouco mais complexa, mas também imutável. Tá? Isso aqui é um pouco... É bem elementar, eu falo, é uma coisa assim, que a gente pode passar por cima e não ver, mas depois a gente começa a cometer erros antes da hora. Então, é bom treinar um pouco isso na cabeça. Tem, vou falar disso, tá? Vou explicar, tá? Eu vou explicar, tem diferença. Qual que é a diferença? Lembra, a gente criou uma estrutura B que eu poderia definir A igual a B de 1, tá? Só que lembra que B é uma estrutura mutável. O que significa agora? Que eu posso escrever A de x é 1, agora eu posso A de x igual a 2. Isso eu posso fazer agora. Então, A agora é uma estrutura onde eu posso mudar o campo x dessa estrutura.
Tá? Então, ela está se comportando como um vetor de uma componente só. Tem um vetor que tem um número só, eu posso mudar o valor daquele vetor. Está se comportando como se fosse isso, né? Tá? Agora, de novo, o que eu vou fazer? Eu vou escrever B igual a A. O label B foi associado àquela estrutura mutável, à estrutura mutável. Então, se eu agora escrevi A de X igual a 3, B mudou também. Então, é a mesma coisa que aconteceu com aquele vetor. Entendeu? Então, uma coisa é eu dar um nome para um valor que esse valor não muda, e isso tem um tipo de comportamento, e outra coisa é eu dar um nome, dar o nome é o que está do lado esquerdo, né? Isso aqui é. Estou dando um nome aqui, ó. Estou dando um nome a este valor. Né? Nome é o A. Estou dando um nome a este valor. Nesse caso, esse valor é um objeto que pode ser modificado. E aí, se eu modifico ele, que nem eu modifico aqui, eu modifico aquele valor. E se eu dou outro nome para o mesmo objeto, modificações associadas ao nome anterior repercutem no novo nome também. Se o objeto é um objeto que não pode ser mudado, que é o que eu fiz aqui, dei o nome A para este objeto A de 1, que é um nome que não pode ser mudado. Que é um objeto imutável. Aí, se eu dou outro nome para este objeto imutável, beleza. Só que se eu agora faço isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou dando esse nome A a um novo objeto. Eu não posso mudar o valor daquele objeto. O objeto é imutável. Então, eu não posso fazer A de X igual a 2, como eu fiz no outro caso. Então, isso simplesmente dá erro. O que eu posso fazer? Atribuir o nome A um novo objeto. Que agora é uma variável A que tem 2 lá dentro. E o B não mudou. Por que eu fiz? Eu só troquei. Eu troquei. O A estava apontando para esse objeto, que vale uma coisa. O que eu fiz? Eu fiz o A apontar para outro objeto. O B continuou apontando para aquele objeto anterior. E eu não tenho como modificar aquele objeto anterior, porque aquele objeto anterior é do tipo imutável. Tá? Então, vetores. É a grande classificação do tipo de variáveis tem variáveis que são valores imutáveis, que você não pode mudar, e tem variáveis que são associadas a valores mutáveis. Tá? Que nem eu disse, eu gosto de falar que é a mesma coisa em Python para ninguém achar que isso aqui é uma excentricidade de Julia, tá? É a mesma coisa, então é uma coisa que aprendam, vocês trabalhar com qualquer linguagem no futuro, é uma coisa que vocês têm que ter consciência, tá? De que isso existe. Tá? Não é uma excentricidade do Júlio isso aqui. Tá? Então, se eu escrevo aqui A igual a 1, B igual a A, tá? Então B vale 1. Tá? Agora eu escrevo A igual a 2, B continua valendo 1. É a mesma coisa. Agora, se eu escrevo A igual a 1, 2, B igual a A. Tá? Então, B é o vetor 1, 2, é esse vetor 1, 2. Se eu escrevo agora A igual a de 1 igual a 0, B mudou também. Tá? Lembrando que o A, aqui o que mudou de diferente é porque em Python seria o A de 0 igual a 0 para mudar esse elemento aqui. Tá? O Python começa a contar do 0. Tá? Mas vê, o comportamento é o mesmo. Então, é a mesma coisa. Em Python também. Você tem valores mutáveis. É importante entender a diferença. Eles se comportam de maneira muito diferente na forma como você se relaciona com eles na hora de atribuir labels, né? Atribuir nomes para esses valores. O vetor em Julia tem a posição das coordenadas, né? Pegar o sheet. Quando o senhor constrói uma estrutura de dados, a estrutura é mais ou menos parecida, mas só que a sintaxe é aquela do valor da estrutura do ponto, o X lá é a coordenada do valor como se fosse um vetor. Mais ou menos. Vamos ver um exemplo. A gente... vetor de 3 pontos, Isso. Vamos construir um vetor de 3 coordenadas. 1, 2, 3. Isso é um vetor com 3 números. E aí tem uma estrutura, tem uma coluna, em cada coordenada eu acesso os pontos. X de 1 é 1, X de 2 é 2, X de 3 é 3. Agora você vai criar uma estrutura de dados com 3. Com 3. Então, mutável. Bom? Eu vou criar mutável porque aí poderia ser. Tá? Mutable struct C, né? Porque a gente já criou. Então, X int, Y int, Z. Int é a mesma coisa que int 64, tá? Criei. Aí eu posso criar
y igual a C de 1, 2, 3. Tá. Quando eu analiso do ponto de vista, Aí. a estrutura é idêntica? Nesse caso é. Essas duas coisas são, isso é uma coisa importante. Um vetor com 3 componentes tem exatamente a mesma representação na memória do que essa estrutura C. Tá? E essas aqui são mutáveis. Então, então você falou, isso aqui tem alguma importância para a performance? Tem. Por que que tem? Porque uma coisa, vamos pegar essa estrutura C, que ela é mutável, tá? Então, você pode criar um vetor de estrutura C. Tá? Isso aqui é um vetor com 2 elementos de estrutura C. Essas estruturas são mutáveis. Então, elas são que nem se fossem um vetor aqui dentro dessa estrutura. É um pouco melhor, na verdade, aqui, porque você sabe que ela tem um tamanho definido, né? Um vetor, se você tivesse um vetor 1, 2, 3, esse vetor pode ser aumentado em tamanho. Essa estrutura não pode. Então, na verdade, isso aqui é um pouco melhor do que um vetor, no sentido da representação na memória, tá? Mas isso aqui, esse x de 1 é um elemento, então você pode mudar x de 1 de x igual a 0, tá? E agora x você mudou qualquer componente a componente x da estrutura C, tá? Mas a anotação você usa primeiro a anotação do vetor e depois usa a anotação da estrutura de dados. Da estrutura de dados, porque x de 1 é o primeiro elemento. O primeiro elemento é um objeto do tipo C, que tem um campo X, tá? Então, x de 1 é um objeto do tipo C, que tem um campo X que eu posso acessar através dessa notação. Tá? Através dessa notação. Evidentemente, se eu criar um Y com a nossa, eu tinha criado A com um campo, mas vamos estudar a estrutura D, né? Sei lá que... Vamos modificar a anterior. Estrutura C2, vamos deixar ela imutável. A estrutura C2 agora ela é imutável. Eu posso, de novo, criar um vetor dessas estruturas imutáveis, né? Tá? E agora, evidente, isso aqui eu não posso fazer. X de 1 de x igual a 0, eu não posso fazer, porque a estrutura do tipo C2 não é mutável. Tá? Então, se eu quero... Mas o vetor é. Tá? Então, eu posso fazer x de 1 igual a um novo tipo, uma nova estrutura do tipo C2. Aí eu troquei a estrutura inteira. Porque eu posso mutar o vetor, mas não posso mutar o elemento do vetor. Eu troquei quem é aquele elemento no vetor. Isso aqui parece, assim, pode parecer estranho, mas aí o que tem a ver com performance isso? Que o que eu fiz aqui, o que é essa estrutura C? São 3 números inteiros um atrás do outro. Na memória, o que é isso? É um número 64 bits, mais 64 bits, mais 64 bits. 128 mais 64, 180 bits, né? Fiz a conta errada? Fez bem errado. Fez bem errado. 192, né? 64 vezes 3. 192 bits. Tá? Tem 192 bits ali. Isso é um bloco certinho de 192 bits na memória. O que eu fiz quando eu fiz x de 1 igual a C2000? X de 1 igual a C2000. Eu redefini o que tem naquele bloco de memória. É a mesma coisa que fazer isso aqui. Não muda nada. Assim, parece estranho, mas é a mesma coisa que isso aqui. Só que com blocos de memória um pouco maiores. Tá? Exatamente a mesma coisa. Eu tinha um vetor. Nesse caso, eu tenho um vetor de número de 64 bits e eu redefini o que tem naquele bloco de memória, no primeiro bloco de memória daquele vetor. Lembra, é um treco contínuo na memória. Esse vetor x, 1, 2, 3... são 3 blocos de 64 bits na memória. O que eu fiz agora? Eu redefini o que está escrito no primeiro bloco. Naquele vetor de estruturas, que é esse vetor aqui de estruturas, é exatamente a mesma coisa. Então, a maneira como internamente o compilador, o programa, vai lidar com um vetor de estruturas imutáveis, é da mesma maneira, com a mesma possibilidade de fazer otimizações do código, de estruturar a memória do jeito que ele quiser, como é com um vetor de números.
Então, é muito eficiente você trabalhar com este tipo de estrutura, de estruturas imutáveis, porque é a mesma coisa que um vetor de números, do ponto de vista do computador. Tá? O C123 é como se fosse um número. Tá? C123, do ponto de vista, é um número. Por quê? Porque é um bloco contínuo na memória com uma representação lá. São 64 zeros e uns. Não, o C são 192 zeros e uns consecutivos na memória do computador. Eu não posso, eu defini que ele é imutável. Então, qual que é a diferença de ser mutável para ser imutável? Porque se ele é mutável, que nem é o exemplo do meu... Como aqui, essa estrutura é mutável. Significa que eu posso definir um x, que é C000, e eu posso modificar o primeiro valor de x. Eita, espera aí. O que eu fiz aqui? Vamos começar. Eu quero... mutable struct C. X é igual a esse C. X.x, não é x.1, é igual a 1. E agora x virou C110. O que significa isso? Significa que na representação dessa estrutura, eu preciso ter um indicador de onde aquela estrutura começa e onde o campo X começa e onde o campo X termina. Então tem mais informação sendo carregada nessa estrutura, né? Para poder fazer essa mutação. Ou seja, tem coisas que eu preciso acrescentar na representação daquela estrutura para poder fazer essa mutação da estrutura. Ela tem que responder à função getField, ela tem que saber, olha, se eu mando mudar o componente X, eu tenho que mudar só esse pedaço. Enfim, é uma representação na memória que é um pouco mais complexa do que a estrutura imutável. Por isso, isso vai ter um custo. Tá? Isso vai representar um custo. Tá? Agora, então, quando a gente usa essas coisas, vamos supor que você tem uma estrutura de dados que tem 100 campos diferentes. Uma estrutura imutável de 100 campos é um negócio bem inconveniente. Porque se você quer substituir ela, você tem que trocar ela inteira. Entendeu? Que nem aqui, se eu tenho a minha estrutura imutável, que é essa aqui, né? Eu defino x igual a C2,000. Se eu quero agora atribuir o nome x para uma outra estrutura do tipo C2, eu não posso modificar um dos campos. Eu tenho que trocar a estrutura inteira. Então, eu teria, se eu quero agora que x seja associado a C2100, eu tenho que redefinir a estrutura inteira. Eu criei uma nova estrutura de valor C2, do tipo C2. Né? Isso aqui é uma nova, criei totalmente uma nova estrutura em outro lugar na memória, porque são imutáveis. Tá? Tinha a estrutura C2000, agora eu criei uma nova estrutura C2100 em outro lugar e eu dei o nome X para aquela nova estrutura. Então, se eu tenho estruturas muito grandes, estrutura de dados muito grandes, fazer delas imutáveis é um negócio inconveniente, porque em geral você vai querer mutar os campos dela intermediários, tá? Então, isso aí são... Então, tem dois... Então, isso aqui foi uma extensão daquela história. Tem dois tipos fundamentais de variáveis, de valores. Valores que são imutáveis e valores que são mutáveis. Os valores que são imutáveis são isso. Você nunca vai mudar o valor deles. Mas o que você pode fazer, o que pode confundir, é dar diferentes nomes para aquele mesmo valor. Isso você pode fazer. Tá? Que nem você escreve aqui, x igual a 1, você deu o nome x para o valor 1, y igual a 1, você deu o nome y para o valor 1 também. Se y e x, se esses dois números 1 aí estão no mesmo lugar na memória ou não, não importa, porque como ele é imutável, não tem nenhuma ambiguidade disso. Você não pode mudar o valor do número 1 na memória. Então, se esses dois nomes estão apontando para o mesmo número 1 ou não, não é problema seu. Tá? É problema de quem? Do compilador, das coisas internas da máquina, e o fato de ele poder escolher onde está esse 1 na memória permite ele fazer coisas de maneira eficiente. Tá? Quando você escreve, agora, mutável, né, x igual a um vetor que tem o número 1, y é igual, o que é isso aqui? X está apontando para um vetor que tem o número 1, y está apontando para outro vetor que tem o número 1. Essas são coisas diferentes. Você pode mudar x mudando o valor de x, e obviamente isso aqui não muda quem é y.
Mas se você tivesse escrito y igual a x, agora y está apontando para o mesmo vetor que era x. Tá? Então, são coisas diferentes, né? Ou seja, isso aí, por que isso aqui é importante? Outra razão pela qual isso é importante. Porque isso tem tudo a ver com como você vai passar variáveis para funções, tá? Então, vamos lá. Função teste 2, vamos deixar isso aqui desse jeito e vamos escrever uma coisa simples aqui, x... Hã? Não, é que eu quero uma coisa simples que funcione tanto para o vetor como para o escalar. É que eu posso poder definir assim, mas enfim. É que não, aí não vai ser exatamente o que você está pensando. Tem uma sutileza aí. Vou botar um exemplo aí, e posso fazer a multiplicação, mas não é exatamente onde eu estou querendo chegar. Mas aí vocês vão ver como é importante dessa diferença. Então, a gente tem essa função teste 2. Vamos escrever aqui, ó, x igual a 1, e agora vamos escrever x igual a teste 2 de x. Aliás, vamos chamar a função teste 2 de x, tá? Que devolveu 2. X é um valor, isso aqui, ó, esse número x foi atribuído a um valor imutável, que é o número 1. Dentro da função, o que a função recebeu? Ela recebeu o valor número 1, valor 1 imutável. Multiplicou esse valor por 2 e atribuiu o nome x a esse novo valor 2. E devolveu x. Quanto que vale x fora da função? Se eu escrever x agora. Vale 1, tá? Por que vale 1? Porque eu não mudei o nome a quem x fora da função estava atribuído. Tá? Então, x era um nome atribuído ao valor 1 e ele continuou atribuído ao valor 1. Notem que agora x agora é um valor mutável, tá? Olha os cuidados que a gente tem que tomar. Vamos chamar a função teste 2 de x. O que ela vai devolver? Hã? Não exatamente 2, né? Ela vai devolver o vetor que dentro dele tem o número 2. Tá? Porque eu estou multiplicando o vetor x por 2. Tá? Então, devolveu um vetor, e dentro desse vetor tem o número 2. E agora vamos tomar cuidado. Quanto que vale x? Agora. Vai continuar valendo 1. Mas por que vai continuar valendo 1? Não, aqui, ó. Eu defini x como vetor valendo 1. Vamos entender. É importante entender bem essa anotação, porque a gente vai mudar. O que significa mutar uma variável em relação a redefinir o nome, né? Então, o que aconteceu aqui dentro da função? A função teste 2 recebeu um valor, que é um vetor com o número 1 lá dentro. Multiplicou este vetor por 2 e atribuiu o nome x dentro da função a este novo vetor, que é o resultado dessa multiplicação. Tá? E devolveu x. Então, uma coisa em particular em relação a isso é o seguinte, ó. Que essa função aqui, eu estou contando o tempo dela, mas eu quero que vocês notem isso aqui. Essa função fez uma alocação de memória. Por que ela fez uma alocação de memória? Porque o resultado da função multiplicar x por 2, se x é um vetor, foi guardado numa nova posição de memória. Eu não modifiquei o vetor x. Então, eu multipliquei x, que era um vetor de um número, por 2, e guardei esse resultado numa nova posição de memória. E depois, aqui dentro, eu dei o nome x para essa nova posição de memória, mas eu poderia perfeitamente ter feito isso aqui, e seria exatamente a mesma coisa. Agora eu dei o nome y para esse novo vetor que foi criado, quando eu multipliquei x por 2. Entenderam? Então, eu não modifiquei o valor do vetor de input x. Então, como é que seria uma função que modifica o valor? Vamos fazer coisa bem explícita. Então, teste 3 de x. Agora eu quero, ó, vou ser bem
2. Tá? Primeiro eu vou usar essa função aqui, bem explícita. Tá? Só eu não uso ela, não. Só para set field. Tá? O que é a função set field? É a função que a gente usa, ó, quando a gente muda os valores de um vetor. Set field recebe um valor, tem mais de uma maneira de chamar, mas um valor, um número inteiro e x, tá? Que é o que eu quero dar, o valor que eu quero atribuir. Valor aqui no caso é o input do que você está querendo atribuir, e a posição, e x é o novo valor. Então, vamos dar um exemplo, x 1, 2, é uma função que faz uma mutação, que modifica o valor de uma variável que pode ser modificada. Então, de um valor que pode ser modificado. Então, x agora é uma coisa mutável, então eu posso chamar a função setField x na posição 1, quero atribuir o valor 0, então é ao contrário. Acho que é o contrário, então, peraí. A gente não usa isso. Eu quero ser explícito aqui, mas a gente não usa essa função. Num 3. Vamos ver um exemplo. setField a field 2. Tá certo, peraí. X é igual a 2, setField x. Não, então é 1 x. Ué. Não é. Perdão. É porque não. Perdão. A função que a gente tem que usar aqui é uma função diferente que chama setIndex, tá? setIndex x10. Tá? SetField é quando o nome tem um nome para o valor. Tá, bom, então vamos fazer direito. X é igual ao vetor 1, 2. Aí essa função que chama setIndex, agora direito, é a função que pega o vetor x e vai atribuir o valor 0 para a posição 1 desse vetor. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, tá? Só estou sendo mais explícito que fazer isso aqui. X de 1 é igual a 0. Essa é a função que está sendo chamada quando eu faço isso aqui. X de 1 igual a 0, tá vendo? Essa é a função que está sendo chamada quando eu faço isso. Tá? É a função setIndex. Então, eu vou ser bem explícito aqui dentro. setIndex, x na posição 1, vou atribuir o valor 2. Tá? Então, vamos começar. X igual a 0, 0. E agora eu vou chamar minha função test3 de x. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui a gente está sendo bem explícito. Test3 de x, dentro dela vai chamar a função setIndex, que vai modificar o valor de x, vai modificar x, atribuindo à posição 1 o valor 2. Então, test3 de x devolve, e eu devolvo o valor x aqui. Tá? Então, test3 de x devolve o valor 0,1. Só que agora, x fora mudou. Porque essa operação foi uma operação de mutação do vetor x, que é um valor mutável. Tá? Por que eu fui bem explícito? A gente usa essa notação com muita frequência? Não. Tá? A gente não usa essa notação com muita frequência. Apertei caps lock sem querer aqui. Tá? Porque a gente usa a seguinte notação. X de 1 é igual a 2. Que é, como eu falei, é exatamente a mesma coisa, mas é importante entender que a diferença aqui é que isto aqui está mutando o vetor x. Então, começando de novo, x é igual a 0, 0. Teste 4 de x, tá? Eu esqueci, o return, faltou o return aqui, tá? X. Eu estou devolvendo, tá? X igual a 0, 0. Teste 4 de x, tá? Acontece a mesma coisa. Então, x mudou lá fora também. Então, ok? Então, tá vendo? Aqui eu não fiz uma mutação e aqui eu fiz uma mutação. Agora uma linguagem particular de Julia agora, tá? E se eu quisesse multiplicar todos os elementos do vetor x por 2, que é o que a gente fez aqui em cima, né? Função
y igual a 2 vezes x. Então, poderia ter diferentes alternativas. A gente aprendeu a fazer loops já, né? Então, eu poderia fazer aqui, for i in each index x, x de i igual a 2 vezes x de i, end. Essa seria a maneira mais explícita de fazer isso. Então, para cada índice de x, mute o valor de x associado àquele índice, multiplicando esse mesmo valor por 2. Tá? Tudo bem? Então, essa função aqui, teste 5 de x, vai multiplicar os valores por 2. E onde a gente faz uma notação bem compacta disso? Que é essa notação do teste 6 de x. E aí, para a gente comparar com as notações lá de cima, você pode escrever x ponto igual a 2 vezes ponto x. E essa notação significa, esse ponto significa, aplique essa operação em todos os elementos de x. Tá? Então, a função teste 6, né? Teste 6 de x, multiplica e muda x. Tá? E muda o valor de x. Então, isso aqui é uma mutação de novo. Aplique esta operação, aplique a operação de assignação para todos os elementos e a operação de multiplicação para todos os elementos do vetor x. Tá? Então, é a notação compacta. É uma graça dessa notação aí é que essa função aqui funciona para um escalar também. Não funciona para o escalar? Errei. Por que não funciona para o escalar? Ah, não funciona mesmo, tá? Não funciona. Funcionaria se eu tivesse feito isso aqui, mas aí eu estaria criando um novo vetor, tá? Isso aqui funcionaria, mas eu estaria criando um novo vetor, tá? O que eu não posso é o ponto nessa também. Não vou entrar nesse detalhe, então deixa pra lá. Não vou falar disso agora. Só que a notação, quando você tem uma variável interna da função, ela se diz quando se eu botasse ali global x, eu teria que atualizar fora da função exatamente igual. Tá, é uma boa pergunta para falar uma coisa que você nunca deve fazer, tá? Function test 7 de x, tá? Teste 7 de x. E aqui você escreve global x. E aí você escreve x igual a x mais 2, né? Pode retornar x ou não, tudo faz. Tá? Aqui, na verdade, esse x aqui está sobrando, porque você está falando já que é o x global, tá? Então não precisa nem essa função. Tá? Então você escreve aqui x igual a 3. Teste 7. Devolve 5. Tá? Porque x vale 3. Agora, atualizou o x. Tá? Por que eu estou falando aqui? Eu estou falando que esse x é como se eu estivesse fazendo essas contas aqui fora, né? Como se eu tivesse feito isso aqui. X igual a 3. Eu estou falando, ó, o label global de x, agora eu vou atribuir ao label global de x mais 2. É a mesma coisa que ter feito isso. E x, evidentemente, mudou. Mas não é porque eu mutei x, é porque eu atribuí o nome x ao valor x mais 2. X era 3, x mais 2 é 5, agora eu atribuo o label x para 5. E ao fazer isso, eu fiz isso com o x global. Nunca faça isso. Tá? Obviamente, isso aqui só é pedir para gerar confusão. Tá bom? Para gerar confusão. Então, isso também, orientação para qualquer linguagem. Evite ao máximo usar coisas globais se essas coisas não forem efetivamente constantes. Tá? Então, por exemplo, se você quer escrever agora, isso sim seria... Existe existe essa notação, const, tá? E vamos atribuir const pi igual a 3 ponto... eu sei. 14, 15 e 9, tá? Eu sei que está definido, mas vamos supor que a gente tem uma constante, que é uma constante física que a gente ia definir no nosso programa. Então, eu vou definir const pi igual a 3 lá no meu programa, tá bom? Beleza. Isso aqui faz sentido ser constante. Então, vai ser uma variável global, tá? Que está definida como... Então, eu vou definir function test 8 de x. E aqui deixar... Tá bom, isso aqui que ele sugeriu tá bom. Vou somar pi a x, tá? Até posso escrever global pi aqui, mas aqui é redundante, tá? Porque esse pi aqui não tem nenhuma ambiguidade, ele não está definido dentro da função. Então, esse pi só pode ser o global. Tá? Então, tudo bem, teste 8 de x, teste 8 de 1 é 1 mais pi. Tá? Isso está ok.
Por quê? Porque você está usando o valor de uma variável global e essa variável é uma constante, você está especificando que ela é uma constante, que ela não vai mudar. Então, isso aqui não te leva a incorrer erros comuns, como variar essa variável global constante. Ela é constante, vai continuar sendo sempre o mesmo valor, então tudo bem. Normalmente, uma constante física, uma coisa que nunca vai mudar no seu programa, você sabe o valor de uma constante e tal. Se você quer uma coisa variável, então, sei lá, constante, sei lá, constante dos gases, 8,3145, vamos fazer uma coisa ruim, tá? E aí eu function nrt dado P e V. Tá? Então, o que vai devolver? PV igual, nrt igual, vamos fazer uma coisa ruim. PV, não, ao contrário. Função PV dado NT. Isso, obrigado. Obrigado, Copilot. Então, é isso que eu quero. Então, eu vou fazer isso aqui. Não, mas não quero isso, não. Pois é, PV igual a N vezes R vezes T, e vou devolver PV, tá? Então, isso aqui. Vamos supor, por que eu escolhi definir R? Eu defini R globalmente, falei, tudo bem, é uma constante física, mas eu vou definir ela globalmente, e eu não quero que ela seja constante porque eu potencialmente quero mudar a unidade dela. Vamos supor, tá? Vamos supor que é isso, né? Então, eu definiria a função assim. Aí, beleza, se eu calculo PV dado, sei lá, número de partículas, 10 a quinta e temperatura 298, preciso definir o R aqui, isso aqui preciso definir aqui. Tá? Ele roda, beleza. Tá? Calculei, PV igual a nRT. 8,3145 vezes 10 a quinta vezes 298. Deu certo. Qual que é o ruim aqui? Tudo bem, o ruim é que esse R é uma variável que, definida dessa maneira, ela pode assumir qualquer valor. Inclusive, ela pode valer isso aqui. O que significa isso? Primeiro que essa função não vai funcionar mais. Porque não dá para multiplicar RT por ABC. Então, você percebe que isso gerou um problema de manutenção do seu código, né? Se você, de repente, muda essa variável para um negócio que não faz sentido, suas funções vão começar a dar erro por causa do uso incorreto dessa variável. Então, é ruim que ela seja uma variável global que possa ser modificada para qualquer coisa, para começar, né? Segundo, que pelo fato dela poder ser modificada para qualquer coisa, entra aquela questão da performance, né? Aqui eu tinha 10 a quinta e 298, tá? Aqui a função está dando errado. Vamos reatribuir o valor que faz sentido para ela. Então, vocês vão notar que, ao fazer isso aqui, essa função que só fez uma conta boba, alocou 3 coisas na memória. Ela não precisava alocar nada na memória. Por que ela alocou 3 coisas, ou uma quantidade de coisas? Justamente porque esse R pode ser qualquer coisa. Como esse R pode assumir qualquer valor, a função não tem como saber se o resultado dessa conta PV igual a NRT vai dar um número inteiro, ou um número de ponto flutuante de 32 bits, ou um número complexo, ou qualquer coisa. Porque se eu boto um R complexo aqui, a função vai devolver um número complexo. Se eu pôr um número de 32 bits, a conta é diferente. Se o número for de 64 bits, a conta é diferente. Então, o fato de R ser um valor global não constante é muito ruim. Tanto do ponto de vista da manutenção do meu programa, porque erros podem começar a aparecer em qualquer lugar se eu modificar esse valor, como do ponto de vista da performance do meu código. Então, isso em Julia é importante, em qualquer programa, em qualquer linguagem é importante, mas em Julia isso aqui aparece. Em Python as constantes são sempre constantes globais, a performance vai ser sempre ruim quando você desenhar coisa assim. Você não tem como evitar isso, evitar esse problema de performance em Python. Tá? Você pode dizer que você só aceita nessa função R inteiros, isso você pode. E aí a função vai dar erro se R não for inteiro. Mas Python não vai otimizar a sua função pelo fato de saber o valor de R. Aí vai, se você usar num, badit, essas coisas vai, enfim, é história. De forma geral, tudo que foi imprevisível vai alocar mais memória, vai ser mais
Tudo que for... A palavra é instável do ponto de vista dos tipos de variáveis. Tá? A palavra é em inglês, é type stability, estabilidade de tipo. Esse é o termo técnico. O que é instável? O tipo da variável R. É instável. No sentido, eu não sei quanto é. R pode ser um número de ponto flutuante, como pode ser um número inteiro, como pode ser um string. Então, a função que usa esse R vai aceitar que o resultado pode ser qualquer coisa. E se o resultado pode ser qualquer coisa, ela tem que reservar um espaço na memória especial para essa coisa que vai surgir no momento que a conta for feita. Isso é ruim, isso é lento. Tá? Então, a gente pode melhorar um pouquinho isso. Eu acho que com R não dá para fazer, mas porque a gente já atribuiu, mas vamos supor que eu quero R better. Tá? E esse R better, Júlia, tem essa anotação aqui. Eu quero que ele seja um número de ponto flutuante. Tá? Agora, minha função, em vez de usar o R, eu vou usar o R better. Tá? É um pouquinho melhor. Por quê? Porque esse R better não pode ser mais qualquer coisa. O senhor definiu ele no terminal. Ele vai usar a função usando Ele ainda é uma variável global, que pode mudar de valor, só que agora eu disse, o valor só pode ser um número de ponto flutuante, de 64 bits. Então, é melhor, porque isso é better, ainda não é... Não, vamos lá, vamos por partes. Então, isso aqui é melhor pelo ponto de vista do que eu estou falando para vocês. Então, se agora eu rodo essa função aqui, isso aqui agora vai ser razoavelmente bom. Tá? Não, tudo bem. Agora é tão rápido quanto é. Porque esse número RBetter é um número de ponto flutuante, ele sabe. Então, se eu passei para essa função números aí, que na verdade eu passei dos números inteiros aí, mas enfim, isso não vai afetar muito aqui nessa conta em particular. Ele sabe que o resultado, como vai ser um número de ponto flutuante de 64 bits, porque o R é desse tipo, e ele sabe como fazer isso rápido. Foi muito pior. É muito pior. Tá? É muito pior. Isso. Tá? É muito pior. Tá? Então, cadê onde estava o B-Time aqui, quando rodou? Tá, PV, R. Onde eu rodei o B-Time aqui? Sim, aqui. Não, mas aqui eu rodei quando eu tinha estragado a função, né? Eu redefini e rodei de novo. A verdade é que não. 50, missing, erro. Não tinha rodado, né? Então vamos fazer de novo, só para ver. Tá? Então, o R ruim, né? Eu tinha. E esse era com o R ruim. O R que não tem não é nem igual, não é nem constante do ponto de vista do tipo. Tá? Isso, então, isso, muda tudo. Então, isso aqui, né? Sei lá. Def, PV, NT, sei lá. R igual a 8.3145. Tá? Isso é o que está acontecendo aqui, né? Def, PV de NT, devolve, return, a mesma coisa aqui, N vezes R vezes T. Tá? Então, isso aqui é o que acontece em Python. Tá? É o que a gente está fazendo. A gente está trabalhando com uma linguagem totalmente interpretada. Tudo pode valer qualquer coisa. Tá? PV, 10 a quinta, 298. Tá? Isso acho que não. Não dá erro, não. Essa potência. Aí eu acho que ele estava até criando um vetor ali gigantesco, né? Peraí, vou começar de novo. Para limpar o terminal, é verdade. Tá? Então, ele vai fazer a conta ali. Ele está rodando várias vezes aqui, né? Esse timeIt é uma função similar isso é o IPython. Esse timeIt, ele vai rodar uma coisa, vai ser similar ao btime, tá? Então, ele rodou um monte de vezes a função, tá? Então, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo pelo mesmo motivo. Aqui não tem como a gente evitar isso, mas, digamos, só usando o Python, assim, tá?
Mas não tem como a gente evitar. Aqui a coisa é explícita. Se esta variável é uma variável que pode ser qualquer coisa, ele vai ter que lidar com essa possibilidade de ser qualquer coisa. E aí, ao lidar com essa possibilidade de ser qualquer coisa, invoca ocupar espaço na memória, ver onde a variável está, de reservar um espaço para um novo tipo que eu não sei qual vai ser, e tudo isso toma tempo. Tá? Então, essa é a maneira interpretada de lidar com a linguagem. Eu estou interpretando o que está acontecendo na medida que o treco está rodando. Isso fica lento. É a mesma coisa que acontece em um código simples de Python, é isso que está sempre acontecendo. Com a diferença é que aqui, não só o R é indeterminado, o N e o T também. Né? Aqui não. Aqui a função do Julia sabe que N é do tipo que eu dei, e R é do tipo que eu dei, esses valores têm tipos constantes dentro da função. Quem é complicado aqui, quem é ruim é o R. Tá? Então, tudo bem. Então, você usar RBadder aqui é melhor, porque você especifica qual que é o tipo, e aí essa parte está resolvida. Melhor ainda se você dizer que não só o tipo é constante, como o valor é constante, porque aí, se você definir que o valor é constante, ele pode até incorporar o valor daquela variável na função. Se você fala... Se a função ela pode ter um tipo constante, se ela tem um tipo constante, o valor R tem um tipo constante, significa que ela está escrita em algum lugar, e a função vai ter que ir lá buscar, naquela posição da memória está escrito o valor de R. Então eu vou lá ler quanto vale o valor de R e substituir na função. Se o valor em si for constante, dessa maneira aqui eu acho que a gente não vai dar nenhuma diferença perceptível, mas a função pode incorporar o valor de R. Ela não precisa nem buscar na memória qual que é o valor, porque ela pode estar escrito hard-coded na própria função qual que é o valor de R. Tá? Oi. A Mi é uma estrutura de dados, né? Quê? Isso é uma estrutura de dados. É um número. É a mesma coisa, tipo... Como assim? Eu defino constante que R, então 3 lá embaixo, libera... Não, são duas coisas diferentes. Com o const, que foi o que eu usei para o pi aqui em cima, eu estou definindo que o valor é constante. Aquela coisa não vai mudar de valor. Então, por quê? Né? Eu tinha escrito isso aqui, né? Const pi igual a 3 coisas. Se eu tentar definir pi de agora para outro valor, dá erro. Eu não posso redefinir o valor de pi. O RBadder vale isso aqui. Eu posso definir RBadder para outra coisa. Tá? O que eu não posso fazer é isso aqui. Aqui ele vai porque ele tá automaticamente transformando, mas o tipo de RBadder não mudou. Ó. Tá? Ele continua sendo o float 64. Ele escreveu 8 porque era 8, porque não tem nenhuma casa decimal, mas o RBadder é sempre um número de ponto float 64. Eu não posso fazer isso aqui, por exemplo. Isso aqui ele vai dar erro. Ó, não posso converter o objeto do tipo string a um objeto de float 64. Então, ele tem mais informação sobre a natureza do que é o valor R. O valor RBadder do que ele tinha antes, do que o valor de pi. E o valor de pi é aquele número ponto final. Sim, tudo é de performance. O mais eficiente de tudo é o fixar o número. É fixar o número, é o const. Depois, isso, segunda forma mais eficiente é o... Fixar o tipo. Isso. Tá? E aí, vamos ver se dá para ver. Às vezes dá para... Hã? Melhorou ainda mais? Então, a gente tinha a função RBadder, vamos ver, né? Daí a gente vai, inclusive, então vamos fazer isso que ele testou lá. Foi o que testou, então vamos ver se daqui também dá. Então eu rodei isso aqui. Tinha dado 3, não sei o que. O tempo já deu tão baixo que eu não suspeitaria que poderia não fazer diferença. Tá? Então RBadder deu isso aqui. Agora vamos definir const rbest igual a... É que o RBadder está valendo 8 agora, né? Se eu não me engano. Só para dar o mesmo resultado. Isso. Peraí. Aqui agora eu defini ele inteiro, mas tudo bem. Vai. E agora eu vou trocar para usar o rbest aqui. Tá? E vamos usar essa função com rbest em vez de rbadder. Deu. Tá? Fez diferença. Também é que ele devolveu inteiro, tá? Para não devolver inteiro, rbest f, tá? Só para a gente ser justo aqui, tá? Vamos. Hã? Não, mas tudo bem, mas é um 8 mais de ponto flutuante. Peraí.
Ai, fiz bobagem. Tem razão. Então, eu tenho que ver cont rbest 64. Agora sim, tá? Tá? E agora sim. Obrigado. Então, isso, tá? Então, ele melhorou, tá? Então, tá vendo? Definir ele um valor constante mesmo, isso às vezes faz mais ou menos diferença, mas definir um valor constante mesmo. Vamos ver se dá para ver o que aconteceu aqui, quer ver? Deixa eu ver se dá para ver isso aqui. Aqui, ó, tá? Dá para ver. Isso aqui é o código nativo, é basicamente o assembly dessa função, tá? Então, o que é para vocês, o que eu estou olhando aqui? Essa conta aqui, ó. Tá vendo? No código assembly da função, está escrito multiplique pelo número 8. Que é, nesse caso, onde RBSF era o número 8. Entendeu? Se a gente agora mudar isso aqui para o nosso RBedder, né? Vamos fazer o código nativo. Olha como ficou mais complicado. E sumiu aquele 8 daqui, tá vendo? Porque RBedder pode mudar de valor. Então, aqui no meio, em algum lugar, que eu também não entendo dessas coisas aqui direito, mas em algum lugar tem uma instrução que é leia na memória qual que é o valor de RBedder. Tá? Move abs, blá, 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 não sei, deve ser isso aqui, ó, talvez. Tá? Leia o valor de RBedder na memória. Então, a função, ela está dizendo, ó, você começa, você vai fazer essa conta, aqui no meio você tem que ler qual que é o valor desse RBedder na memória, substituir e beleza. Quando a gente usa a função que é de fato constante, né, que é o R, qual que era? O R bestf64, né, R bestf64, quando a gente usa isso aqui, né, acho que ele não peraí, R bestf64, PV 10 a quinta, 298, não tenho certeza que ele... Né, ok, não atualizou. Sei lá. Aqui não atualizou. Hã? Sei. Blá, 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 blá. Bom, enfim. Pegar o FBest, só o FBest. Peraí. Não tem as conversões de tipo. Enfim. Blá, 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 blá. Então, blá, blá, offset, blá, que ele não incorporou de novo. Não sei. Tá? Enfim. Mas as coisas podem acontecer. Tá? Eu não estou vendo mais, mas enfim. Pode acontecer. E aqui... Enfim, essa será a mais rápida de todas. Então, de fato, acontece isso que você está falando. Ele sabendo exatamente o valor, ele pode fazer mais otimizações, ele sabendo exatamente o valor da função, pode saber mais otimizações. Normalmente, como a gente escreveria isso aqui se a gente quer que a função tenha um valor variável? A gente vai dar para essa função o valor de R como parâmetro, tá? Então, essa seria a maneira mais flexível de ter performance e, ao mesmo tempo, poder variar o valor de R, tá? Então, essa seria uma maneira. Então, a gente vai definir a função PV2, que recebe NT, e o valor de R, ele é passado para a função, tá? E aí a função vai poder fazer suas otimizações. Aqui, de novo, isso aqui provavelmente vai se comportar como função onde R podia variar, né? Enfim, aí, bom, na verdade, ele é até melhor, tá? Enfim.
Por que exatamente, não sei. Já internamente, ela tá sendo tão rápida como a versão onde o valor é de fato constante, tá? Então, o compilador está sentindo que ele tem mais garantias sobre o valor de R nesse caso do que no caso em que R tem tipo constante, mas está no lugar da memória. Aqui, eu acho que a diferença fundamental é que quando você define o tipo só, ele tem que ir atrás daquela posição de memória para ler o valor. Nesse caso aqui, ele não precisa ir atrás, você está passando o valor. Então, ele vai pegar aquele valor e já vai incorporar no fluxo da função. Então, é o mesmo tipo de otimização que ele vai conseguir fazer. Vai ser a mesma coisa, ele não vai incorporar o valor como sendo um valor constante, mas ele vai ser um dos valores de input da função, que vai poder ser alinhado na memória com os outros valores, etc. Então, essa seria a maneira de você poder variar o valor de R, e aí você não tem... Você não vai ter um preço a pagar pelo fato de você variar o valor de R como input da função. Quando você cria uma função dessa, você vê que não é constante. No caso ali, foi o 64, né? Lá na discussão. Seria interessante quando você for escrever um script mais longo, gerar um programa mais complexo. Você bota uma etapa de verificação do valor para poder converter para float, para já entrar? Não, isso é o tipo de coisa que, em particular, você tem que... Você vai escrever o seu programa deixando o Julia, assim, a palavra é inferência, assim. Um bom programa feito em Julia é um programa que deixa que você está dando informação suficiente para o compilador ser capaz de inferir todos os tipos das variáveis no seu programa. Então você não vai ter que fazer isso manualmente você. O que você vai é dar as variáveis, porque o Julia ele vai ler o input, quando você faz essa chamada aqui, ó, você faz essa chamada da função, tá? PV2. Você está passando um número inteiro, outro número inteiro. Pelo fato disso ser um número inteiro e o outro ser um número inteiro, e o R, nesse caso aqui, que está aqui em cima, ser um número de ponto flutuante, ele sabe quais vão ser todos os tipos que ele tem que usar ao longo da função. Você não precisa ir testando isso para ele. Tá? Ele, inclusive, tem também uma função que chama code warn type, tá? Que justamente ele vai fazer isso para você. Ele vai te ver, olha, eu recebi um N inteiro, recebi um T inteiro, o resultado eu sei que vai ser um float 64, porque essa operação aqui tá um float 64, por causa que o R que você me passou é um float 64. Tá? Então, ele está fazendo isso para você, mas com a diferença que ele, ao ser capaz de inferir todos os tipos, ele vai compilar uma versão dessa função para aqueles tipos. Isso é o que é eficiente. Eu vou saber explicar um pouco sempre o default, ele dá preferência ao valor 64. Ele vai sempre promover, quando ele consegue, para alguns tipos de promoções, isso é uma promoção. Então, ele recebe um número inteiro, multiplica esse número inteiro por um float 64. O resultado vai ser um float 64, porque isso não tem perda de precisão. Tá? Então, ele não vai perder precisão por transformar um número inteiro num número de float 64 bits. O contrário, perderia precisão. Vai perder, nesse caso grosseiro, perderia todos os casos decimais. Se você multiplica um float 32 para um float 64, ele vai promover o resultado para float 64, porque ele não perde precisão. Tá? Se ele multiplica um big float, que é aquela coisa, um float 128, ele vai sempre promover para o número de maior precisão, para não perder informação sobre o número. Tá? Então não é que ele deu preferência para o float 64, é que ele vai promover para a maior precisão possível, que não perca a precisão entre os números que você está calculando. Tá? Se não, qualquer conta que a gente fizesse, sei lá, x igual a 2.0, 8 vezes x, daria, se isso aqui desse 16 inteiro, você teria perdido, né? Claro, x igual a 2.1, né? Se isso aqui desse inteiro, seria 16, né? Ou 17, sei lá. Entendeu? Então, ele vai promover para o número com a maior informação, maior precisão necessária entre os números que você está colocando. Tá? Esse tipo de coisa você não precisa fazer manualmente. Isso é padrão. Vamos supor,
É uma boa prática de programação, você quer dar uma função de várias funções pequenas. É sempre uma boa prática, tá? Em Julia é uma boa prática mais importante ainda. Por quê? Porque você pode ter uma função assim. Vamos supor que você tem uma função assim. Function calc R. E sei lá, X. Vamos supor que R agora X, R é igual a R, melhor, R, vou dar um exemplo, eu não sei se esse exemplo vai ajudar muito na vida ali. Calc mais R, então a gente vai escrever R igual ao R global vezes 2, sei lá, vamos supor que eu tenho uma função, notem que esse R aqui é o global, tá? Vou anotar aqui. Global and not stable, tá? Esse R aqui. Esse R é o ruim, tá? É o R ruim, tá? E aí o return R. Tá? Evidentemente, se eu agora eu vou pegar essa função, vou chamar ela de PV3. Vamos colocar ela aqui embaixo. A gente vai aprender o que é uma function barrier, uma barreira de funções, para dar estabilidade. Tá? Então, lembra que eu tenho essa função agora, PV3, tá? O resultado que eu quero é isso aqui, tá? Tá bom? Então, PV3, a função a conta não faz sentido, mas tudo bem. PV3 de, sei lá, de 10.298 dá a PV3 de 10 e 298 faz a conta e a função é ruim, né? Porque, lembra, ela é... Deixa eu apagar isso. Desse jeito ela vai ser boa, na verdade. Mas, tá? Eu estou usando o valor global de R aqui, tá? Então, o que ele fez? PV3. Aqui. Tá? Eu estou usando o valor global de R, então a função está ruim. Tá bom? Tudo bem, agora vamos trocar isso aqui, esse 2 por R, vamos trocar por 2R, R2 igual a calc mais R do R global aqui. Tá bom? Então, aqui eu vou usar o R2, tá? Então, agora isso aqui ainda vai ser a mesma coisa. O que é a diferença? Eu só passei aquele 2 vezes R que estava aqui no meio, eu terceirizei para essa função aqui. Tá? Então, vamos ver. Beleza. Vai rodar a mesma coisa. Não, acho que não vai ter grande diferença, tá bom? Piorou. Ele é capaz de... ele é capaz de fazer menos inlines, ou seja, a função que estava lá, se eu colocar um inline aqui, volta para a mesma coisa que antes, mas não vou entrar nesse detalhe. Agora, o que eu posso fazer, por exemplo, eu introduzi uma função, e agora eu vou prometer que essa função devolve um float 64. O R, lembra, o R é ruim, mas eu estou prometendo para a minha função PV3 que o resultado da função é um float 64. Tá? E aí isso aqui deve melhorar agora. Tá vendo? Não é uma maravilha, mas melhorou. Por quê? Essa alocação está acontecendo nessa parte aqui. Essa parte é ruim, porque eu estou usando um R global. Mas eu consegui, em parte, resolver, assim, deixar essa instabilidade de tipo localizada nessa função aqui. Vamos supor que eu não tenho opção. Tem uma parte que é intrinsecamente, assim, eu não tenho como saber mesmo o tipo de variável que eu estou recebendo, não tem jeito, eu tenho que lidar com esse problema. Então, eu isolei esse problema nessa função. Tá? E na função que eu preciso que tenha mais performance, eu prometi que o resultado vai ser do tipo float 64. Tá? Então ele vai otimizar essa função aqui para o resultado float 64 e a instabilidade de tipo está localizada nessa função aqui. Tudo isso ainda é ruim, né? Porque nesse caso é muito fácil de resolver. Eu boto o R constante, boto o valor de R decente aqui e a coisa funciona bem. Mas tem situações onde você não consegue. Não tem jeito. Esse dado vem de um lugar X, ele pode ter tipos diferentes, eu não tenho como saber. Então, eu crio uma barreira. Isso chama function barrier. Uma barreira, uma função que é uma barreira. Eu vou localizar
as minhas instabilidades dentro dessa barreira. E aí o que vem pela frente, depois dessa barreira, a coisa funciona de maneira rápida. Entendeu? Então aqui melhorou em relação ao caso anterior, porque eu localizei o meu problema num lugar. Olha, essa função é a função que vai lidar com o meu problema. Tá? E aí ficou um pouco melhor. Não tão bom como o resto, mas esse caso é muito simples, né? Tem casos onde isso aqui resolve a instabilidade de tipo antes, e toda a parte rápida que depende de performance do seu código, você já roda de maneira estável. De maneira tipo estável. De forma prática, vamos supor que tem, sei lá, 100 funções. Pô. O que é isso? E agora? Eu nem preciso disso aqui. Voltou? Então, nesse caso aqui, né, o R, aqui o R tem um valor padrão, tá? E aqui eu posso definir outro valor. Ele vai rodar com outro valor. Esse seria esse aqui da maneira como eu escrevi, depois desse ponto e vírgula, aqui é um keyword parameter, tá? Você também poderia fazer isso aqui, tá? É menos comum, mas também pode. É menos flexível, tá? Mas, enfim, a razão pela qual pode fazer isso, um dia a gente chega lá, mas que seria isso aqui, PV5. Tá? Nesse caso, a função também, PV5, funciona com 2 parâmetros, tá? E também funciona com 3 parâmetros, tá? E aí você pode mudar o terceiro parâmetro da maneira como você quiser. Tá? Mas essa aqui, a diferença é que isso aqui não funciona, por exemplo, isso aqui não funciona, tá? Na PV5. Você não pode, aqui ele é um parâmetro, ele é um parâmetro posicional, essa é a palavra técnica, posicional, ao qual você está atribuindo um valor.
padrão, então você pode não dar não fornecer o parâmetro nessa posição se você não quiser. É diferente disso aqui. Esse aqui não é um parâmetro posicional, isso aqui é um parâmetro variável, de keyword parameter chama, não sei como é que é. Palavra-chave. Então aqui você pode por vários, né? Enfim, você poderia definir diferentes keyword parameters. Igual, vai. Um programação depende, né? Você pode alterar também. Aqui a diferença, a razão pela qual tem essa anotação, essas duas, porque tem essa anotação aqui, depois na frente eu falo. Normalmente essa aqui a gente usa bem menos, essa aqui é bem comum. Isso aqui vocês vão encontrar muito, é muito comum. Por exemplo, todas as funções do plot são coisas desse tipo. Você vai lá, plot, x, y, e aqui, pode pôr ponto e vírgula ou não, mas você vai definir, sei lá, line width, né? Isso aqui são line width igual a, sei lá. Né? Então, essa é uma variável, um keyword parameter que você pode variar e que tem um padrão, tem um valor default, você, sei lá, tá lá, é 1, né? Então, isso aqui é muito comum. Isso aqui é muito comum, isso aqui é menos comum. Tá? Mas tem uma razão para existir, mas é uma coisa mais avançada. Chega. Tá bom. Mais alguma dúvida? Senão, já é 10 para meio-dia. Vamos almoçar, né? Tá bom? E aí vamos aprendendo. Tava, né? Tá gravando sim. Tá. Beleza? Então, às 2 horas, não tem algumas dúvidas e a gente volta à tarde.